Olá pessoal, tudo bem? Um tema importante vem nesta aula. Aqui tem cobrança recente, aqui você tem que estar muito atento, muito atenta. Nós vamos falar sobre as atribuições do presidente da República. Porque o presidente foi eleito não para ficar lá parado, ele tem uma série de atribuições que você tem que conhecer, tá bom? Todas as atribuições do presidente estão inseridas no artigo 84. Todas é exagero. O artigo 84 até vai abrir a possibilidade de lei fixar novas atribuições, mas as que caem são as que estão no artigo 84. E o artigo 84, ele traz atribuições que, em regra, são indelegáveis. Sim, o que compete ao presidente fazer, cabe a ele fazer. Simples, não é verdade? A gente se mata para escolher presidente, a gente discute nas redes sociais, a gente rompe amizades para depois ver o candidato entrando com a possibilidade de delegar tudo para todos. Não faz sentido. Rola uma pessoalidade muito grande na eleição de presidente, por isso que as atribuições são, em regra, indelegáveis. Só que toda boa regra tem exceção, e aqui não é diferente. Essa regra tem exceção, existem atribuições que são delegáveis, atribuições que escapam à regra da indelegabilidade, tá bom? Essas atribuições estão no artigo 84, incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Normalmente são essas as que caem, tá? O 6, o 12 e o 25 na primeira parte, principalmente o item 6, que até é o mais difícil. Mas, olha, vamos lá. Você vai entender. Primeiro, eu começo com o artigo 84, inciso 6. Esse aqui é o que mais cai, é dificinho, mas você vai matar. Compete privativamente ao presidente dispor mediante decreto sobre algumas coisas. Primeiro, decreto. O presidente, ele pode fazer um ato normativo, um decreto autônomo, inclusive está o nome do danado ali, um decreto dispondo sobre a organização e o funcionamento da administração federal. Olha, para por aí um pouquinho, isso é muito óbvio, né? O presidente é o líder da administração pública federal. Ele é o dono da lojinha, ele que está lá no topo daquela pirâmide, ele que tem condições de organizar aquilo do jeito que acha mais conveniente. Não conveniente para ele, né, mas conveniente para manutenção das propostas federais. Ele faz um decreto dispondo sobre a organização e o funcionamento da administração federal. Agora, Antônio, então você está me dizendo que não precisa o Congresso fazer uma lei para mudar a administração federal? Mas é claro que não, porque no Brasil nós temos três poderes independentes e harmônicos entre si. Independentes. Quem vai organizar o executivo é ele. Quem vai organizar o legislativo é o próprio. Quem vai organizar o judiciário é ele próprio. Não pode o poder legislativo querer criar uma lei para organizar. Não pode quem não é dessa sala aqui maravilhosa querer organizá-la. Cabe à pessoa que organiza essa sala organizá-la. Entendeu esse raciocínio? Agora, veja, compreendido que o presidente pode fazer um decreto dispondo sobre a administração, a organização e funcionamento da administração federal, a gente vem para lembrar que ele não poderá fazer isso quando a providência que ele intenta fazer implica em aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão público. Porque assim, se vai implicar em aumento de despesa, aí já não rola. Aí ele já não pode fazer, tá? Porque aí, se tem despesa envolvida, aí tem que ter o envolvimento do Congresso. Aí precisa ter o Congresso aprovando a lei, a proposta e assim por diante. Então, quer dizer, eu posso mudar essa cadeira daqui para lá, eu, presidente, posso dar uma organizada nisso, naquilo, mas se implica aumento de despesa, aí por decreto eu já não posso fazer. E também não posso, eu, presidente, criar ou extinguir órgão público. Não posso, porque extinguir ou criar órgão público é algo que também, vamos lá, né? Imagina o presidente numa canetada criando um órgão público. Não faz sentido.
É muito poder nas mãos do presidente, ele poderia barganhar. Ah, então você não me apoia, mas e se eu criar um órgão público para você acomodar todo mundo? Né? Não podemos, então, correr esse risco. Ele, presidente, não pode criar nem extinguir órgão público por decreto. Tá bom? E aí, a gente volta aqui na possibilidade de ele, por decreto, extinguir funções ou cargos públicos quando vago. Esse dispositivo ele é meio confuso, né? Veja só, está escrito que ele pode dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal. E isso implica, obviamente, a possibilidade de ele extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Agora, o que ele não pode fazer é criar uma providência que implique aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão público. Aí já não rola, ele não pode fazer. Tá bom? A banca, ela vem e cobra sim às vezes. O presidente pode dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, salvo se isso implicar aumento de despesa ou então extinção de função ou cargo público quando vago. Não. Nesse meu exemplo, eu puxei isso aqui como uma coisa que ele não podia fazer, mas ele pode. Então, essa redação um tanto quanto truncada, ela pode passar por uma questão, tá bom? Bom, fixado isso, eu te relembro que estou trabalhando com esse dispositivo porque ele foge à regra da indelegabilidade. Isso aqui o presidente pode delegar, já explico melhor para quem. E esse decreto, anote isso, ele é chamado de decreto autônomo. Por quê? Porque ele inova a ordem jurídica. Ele, presidente, vai lançar, independentemente de lei prévia, um ato normativo organizando a administração. Você já vai entender isso melhor. De outro lado, o presidente também pode conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Né? Então, ele, presidente, ele pode primeiramente conceder indulto. O indulto é o perdão. Cuidado, ele, presidente, pode perdoar pessoas que praticaram condutas XYZ. Ele faz decretos para permitir que presos que tenham um bom comportamento possam sair da prisão em épocas de festividade, Natal, Páscoa, Dia das Mães, sei lá. Isso é atribuição do presidente, ele faz se quiser, não é obrigado a fazer, né? E ele pode também comutar penas, isso quer dizer que ele pode trocar penas graves por penas não tão graves assim. E mais uma vez, esse item 12 também é importante, por quê? Porque esse daqui escapa à regra da indelegabilidade. E por fim, ele, presidente, pode prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Tá bom? Também é uma regra, também é uma exceção, melhor dizendo, a regra, esse item 25. Tá, então, Antônio, deixa eu recapitular aqui. São 3 atribuições delegáveis e elas são delegáveis para quem? Ora, para os delegatários que você vê aí, Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Qualquer uma das atribuições da esquerda podem ser delegadas para qualquer um dos que estão aí na direita, tá bom? Então você tem aí 3 delegatários que podem receber qualquer uma daquelas atribuições ali. Isso, para depois você dar uma grifada aí no teu texto, está lá no parágrafo único do artigo 84. Tá? Ótimo, ótimo. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Tá bom? Então, excelente, excelente. Mas agora, olha, todas as outras atribuições caem na regra da indelegabilidade. Agora estamos falando de atribuições indelegáveis. Né? São atribuições que, obviamente, eu vou abordá-las nesta aula com vocês, mas não precisa decorar. Ai, meu Deus, eu não vou para a aula subsequente se eu não decorar. Não. Assiste a aula com máxima atenção possível. Daqui a um tempo, se dá uma revisada nesse ponto.
E você vai matar a questão. Por quê? Porque essas atribuições elas estarão presentes ao longo das aulas, todas as aulas. Quando eu falo de poder legislativo, eu falo de sanção, veto. Quando eu falo de judiciário, eu falo o presidente nomeando o ministro do Supremo. Então essas coisas vêm. Essas coisas vêm. Veja a aula bem tranquilamente. Ele, presidente da República, pode nomear e exonerar os ministros de Estado. Tá? Ele, presidente da República, obviamente faz isso porque ele exerce, com o auxílio dos ministros, a direção superior da administração pública federal. Tá? Legal, né? Legal. Cuidado com uma coisa. O presidente não é auxiliado pelo vice. Ele é auxiliado pelos ministros. Porque o vice, ele tem assim uma atribuição de substituir e suceder. A gente tem aula, inclusive, para discutir isso. O vice não é o auxiliar do presidente. O vice é o responsável por outras coisas. Quem auxilia o presidente são esses daí, tá bom? Ministros de Estado. Também ele, presidente, ele vai iniciar o processo legislativo, ele tem a proposta de lei, ele pode fazer projetos de lei. Inclusive, já vou te provocar aqui, ó, o artigo 61, parágrafo 1º, é um dos mais cobrados. É um dos mais cobrados. Ele traz uma série de matérias que podem ser regulamentadas por iniciativa do presidente apenas. Tá bom? Não é hora de ler ainda, mas saiba que ele, presidente, pode apresentar um projeto de lei. E ele também, presidente, todo mundo sabe, pode sancionar, promulgar e publicar as leis, bem como fazer decretos para sua fiel execução, e ele pode vetar projetos de lei total ou parcialmente. Tá? Maravilha. Mas, Antônio, pera lá. Você me falou que o presidente pode fazer aquele decreto autônomo, aquele do artigo 84.6. E agora você está falando que ele, presidente, pode fazer outro tipo de decreto, que é o decreto e regulamento para fiel execução da lei. Bom, então ele faz dois decretos? Sim, sem dúvida. E essa diferença você tem que estar, olha, tem que estar muito na tua cabeça. Até porque isso vai impactar diretamente na parte de controle de constitucionalidade. Vamos ver aqui uma explicação. Primeiro, a gente tem o decreto, aquele decreto autônomo, né? Aquele decreto para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública. Depois a gente tem aqui um decreto para fiel execução da lei, que é o que eu acabei de mencionar aí no artigo 84, inciso 4. Bom, começando por ele, o decreto para fiel execução da lei. Se é um decreto para fiel execução da lei, dentro da pirâmide normativa, ele está abaixo da lei. Concorda? Tem aqui, ó, a Constituição, tem a lei e tem o decreto. Tem a Constituição, tem a lei e tem o decreto. O decreto, você vê que ele entra embaixo da lei. Naturalmente, ele é um decreto para fiel execução da lei. Então, para você pensar do ponto de vista tributário, a Constituição fala que a União pode instituir imposto de renda, mas a instituição é feita por lei. Essa lei vai ser regulamentada por um decreto do presidente. Por exemplo, a lei fala, haverá isenção nas hipóteses que o Poder Executivo dispor, e ele vem e dispõe a respeito disso por decreto. Tá bom? Maravilha. Então você percebe a diferença, vai perceber isso principalmente a partir de agora, entre o decreto para fiel execução da lei, que é um ato secundário, do decreto que dispõe sobre a organização e funcionamento da administração pública. Esse decreto é um ato primário. Por quê? Porque ele está imediatamente abaixo da Constituição. Ele existe independentemente de uma lei. Independente, por isso que o nome dele é decreto autônomo. Essa diferenciação que eu estou colocando tem impactos severos na prova. Primeiro, um deles é delegável e outro é indelegável. O que é delegável eu já tinha visto, é o da direita. Agora, esse que eu estou colocando agora é indelegável. Tá bom? Mas olha, sabe onde o bicho vai pegar?
no controle de constitucionalidade. Um desses decretos pode ser controlado por ADI, o outro é por ADPF. E aí? Não se preocupe, temos aulas para explicar melhor. Mas lá na aula de ADI eu falo assim, ó, a ADI serve para atacar lei ou ato normativo federal ou estadual que seja vigente, que seja posterior à Constituição e que seja ato primário. Então a ADI vai atacar esse decreto aqui. Esse da esquerda vai ser atacado por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá bom? Por enquanto basta visualizar a diferença, né, entre os decretos e deixar aí no radar que um é controlado de uma forma e outro é controlado de outra. Daqui em diante, as atribuições são muito simples. Cabe ao presidente manter relação com o Estado estrangeiro e acreditar seus representantes diplomáticos, naturalmente. Cabe a ele celebrar tratados, convenções e atos internacionais, decretar estado de defesa, estado de sítio, decretar e executar intervenção federal. Ele remete mensagem e plano de governo ao Congresso, por ocasião da abertura da sessão legislativa. Então, a cada ano, ele manda uma cartinha para o Congresso expondo a situação do país, solicitando providências, tipo, olha, a saúde está meio vacalhada, então vamos aprovar algumas leis aí nessa seara, tá bom? Ele, cuidado, exerce o comando supremo das Forças Armadas. Ele nomeia comandantes, ele promove seus oficiais. Isso aqui vai ser interessante. Na verdade, todas as atribuições, elas são relevantes e algumas delas, inclusive, condicionam uma boa compreensão do tema responsabilidade do presidente, mas eu estou adiantando temas aqui, vamos nos concentrar. O item 14 fala que cabe ao presidente nomear, após aprovação do Senado, ministros do Supremo e dos tribunais superiores, governador de território, procurador-geral da República, presidente e diretor de Banco Central e outros servidores. Você sabe que é o Senado Federal quem faz a sabatina. Ele faz sabatina a partir para consolidar as escolhas do presidente. E as sabatinas são feitas aqui, ó, ministro do Supremo, por exemplo, Tribunal Superior, por aí vai. Ele nomeia uma parte dos ministros do Tribunal de Contas da União. Ele nomeia magistrados e advogado-geral da União. Cuidado, esses daqui não tem sabatina. Não tem sabatina. Ah, Antônio, mas tem magistrado que ele nomeia sem sabatina? Tem. Juiz eleitoral, por exemplo, não tem sabatina, tá bom? Também aqueles do 5º Constitucional não tem sabatina. Mas muito cuidado com o advogado-geral da União, que é o chefe da Advocacia Geral da União. Esse é, aspas, bem grandes, tá? Um tipo de cargo de confiança. Não é um cargo comissionado, no sentido mais específico do termo, mas é um cargo em confiança. Eu, presidente, escolho aquela pessoa que eu confio, literalmente, para comandar a estrutura de concursados que vai defender os interesses da União. Beleza? O 17 e o 18, muito formaisinhos, não há muito que se preocupar. O 19 fala que ele pode declarar guerra e responder à agressão armada estrangeira, né? Ele pode celebrar paz, ele confere condecorações e distinções honoríficas. Tá, tudo certo. Cuidado com isso aqui, ó. Ele envia ao Congresso plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e propostas de orçamento, porque os orçamentos são feitos pelo Poder Executivo, depois vão ser discutidos pelo Congresso, mas a iniciativa é dele. E muito cuidado com esse, atenção redobrada. Ele, presidente, vai prestar anualmente ao Congresso, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então, cuidado. E olha que interessante. Ele, presidente da República, ele apresenta para o Congresso Nacional as contas. Por quê? Porque é o Congresso Nacional que vai julgar as suas contas. Ah, Antônio, mas não é o TCU? Não. Não. Quem julga as contas do presidente é o Congresso, tá? Auxiliado pelo TCU, mas ainda assim é o Congresso que julga.
E também o presidente pode editar medidas provisórias, inclusive a aula específica para a gente estudar, né, as medidas provisórias, e ele exerce outras atribuições previstas aí na Constituição. Tá? Então, esse é o ponto, né? A gente pode dar uma olhada na aula de novo. Foi uma aula que envolveu muita leitura, mas eu destaco que há duas categorias de atribuições delegáveis e indelegáveis, lembrando que a regra é a indelegabilidade. Aquelas atribuições delegáveis, cuidado, você tem que conhecer mesmo, tá bom? E olha, cuidado, último ponto, no Brasil, o presidente da República exerce chefia de Estado e chefia de governo. Na verdade, praticamente todos os presidentes ao redor do mundo exercem as duas funções. Ele, presidente, tanto representa o país nas relações internacionais, isso é chefia de Estado, quanto cuida dos aspectos internos da política. Então, ele vai nomear ministros, esse tipo de coisa. No sistema parlamentarista, uma pessoa exerce a chefia de Estado e outra exerce a chefia de governo. Na Inglaterra, a rainha exerce a chefia de Estado. Ela representa o país nas relações internacionais, ela faz o tratado. Agora, as atribuições de chefe de governo, relacionadas à política interna, por exemplo, são exercidas por um primeiro-ministro. No Brasil, as duas atribuições estão conectadas. Também não há muito segredo, aqui a banca vem e cobra tal qual estamos aqui colocando. Obviamente, a banca não vai te perguntar qual é das alternativas abaixo a atribuição do presidente, mas ela vai colocar um casinho onde você vai conseguir identificar. Beleza, galera? Um beijo para vocês, tudo de bom, nos vemos por aí.